neste ano, quase todos os bimestres, nosso estudo vai envolver eletricidade. No primeiro e segundo bimestre, parte de eletricidade. No terceiro bimestre, a gente envolve eletricidade e magnetismo. E no quarto, conclui também com magnetismo. Então, a eletricidade é um conteúdo propriamente do terceiro ano. Além de ser um conteúdo do terceiro ano, ele é um conteúdo muito cobrado em todas as provas externas. Todo o Enem que se fazer o vestibular vai ter sempre questão de resistência, de consumo de energia. Então é um conteúdo, parece que é distante da gente, porque a gente tem que imaginar o movimento de elétrico, formasse corrente, mas é um conteúdo muito próximo. Então hoje, como tem muitas equações, a gente vai começar com a parte introdutória da teoria da história da eletricidade ao longo dos tempos. Então, o primeiro estudioso que a gente tem registro, que começou a entender alguma coisa de eletricidade, foi Tales de Mileto, 6 séculos antes de Cristo. Na região de Mileto existiam algumas pedras chamadas de âmbar. Tales, um dia sem ter que fazer nada, pensando na vida, pegou o âmbar e começou a tritar com a roupa. Esfregou essa pedra na roupa. Tinha algumas pedras de pelo de carneiro, que era da roupa dele, de lã. E ele atritou, quando ele foi mover a pedra, ele encontrou umas pequenas palhas próximas e elas eriçaram, colaram na pedra. Certo? Então, ele observou aqueles pedaços de palha, repetiu o fenômeno mais algumas vezes e ficou para entender. Como naquela época recorria à mitologia, a divindades, né? Isso aí começou a dar-se atribuir-se a isso a um fenômeno da divindade. Uma deusa lá, um deus relacionado com a eletricidade. Depois disso, ainda antes de Cristo, quase 3 séculos depois, teve Teofrasto de Elésio, que também percebeu que não era só o âmbar que atritava e fazia com que os corpos juntassem, atraíssem, mas também outros minérios também apresentavam aquela mesma propriedade do âmbar. Então, além do âmbar, eu vou ter outros objetos da natureza que também atraem, faz os corpos mudarem. Depois de Teofrasto, teve William Gilbert, só no século XVI. Olha, que antes de Cristo, ficamos 15 séculos quase, depois de Cristo, sem ter estudos descobertos em volta da eletricidade. Porque veio o período da Idade Média e a grande preocupação seria a teologia, o estudo da divindade, da religião, a ciência não tem muito campo. Mas no século XVI, ele vai começar a observar, observações experimentais sobre os fenômenos eletromagnéticos. A luz que ele pegou, encontrou o âmbar lá da Grécia e trouxe para a Inglaterra e começou a repetir esse fenômeno. E aí atribuiu-se ao âmbar o nome de elétron. Aquela propriedade de âmbar seria elétron, corpus elétrico, daí o nome eletricidade. Aí os próprios reis, né, estavam à procura de estudiosos que fizessem descoberta. Então a ciência aí, depois do Renascimento, tinha que criar coisas que facilitassem a vida humana e tornasse a sociedade mais útil. Então aproveitar a noite, não só para dormir, né, e procriar, mas também para que pudesse envolver avanços no campo da ciência. Então tinha os mecenas que estavam custeando os estudos de muitos desses cientistas para a descoberta da eletricidade. Então Von Guericke e vários outros vão tentar fazer descobertas em torno disso. Ele atritou uma peça de âmbar, depois encostou em 2 outros corpos, aproximou os corpos e viu que eles repeliram. Então não existia com o âmbar só a força de atração, não. Existia eu poder atritar algum objeto no âmbar e encostar no outro e não grudar. Então seria a força de repulsão que a gente fala hoje. Ele começa a descobrir essa força de repulsão, não só existe a de atração. Charles Dufay, já no século também 17, vários estão estudando, explicou o experimento de Von Guericke, supondo que existem 2 tipos de eletricidade, a eletricidade resinosa e a eletricidade vítrea. Então, por isso que, existindo as 2 tipos de eletricidade, uma é positiva, a outra é negativa, as positivas e positivas ele percebia que já poderia haver uma lei de repulsão entre elas, uma força de repulsão. Só depois, no século XVIII, Benjamin Franklin vai supor e tentar explicar o que seria a eletricidade. A eletricidade para ele ela é um fluido, né? E ele vai dizer que um corpo que possui fluido em excesso pode ter eletricidade vítrea, positiva. Um corpo que falta fluido, na ausência de fluido, seria resinosa, seria uma eletricidade negativa. Então já começa a dar origem ao que nós chamamos de polo positivo e polo negativo hoje. Franklin foi também um dos primeiros a começar a criar alguma coisa para o campo da eletricidade, com a criação do para-raio.
Nesse mesmo período de Franklin, existiu Charles Augusto Coulomb, que cria algo para medir o valor dessas cargas, desse âmbar que Thales encontrou lá, que está presente em tantos outros materiais da natureza, esferas, etc. E ele, pegando e unindo esferas, a determinada distância uma da outra, ele percebeu que era possível criar alguma coisa para medir o valor dessa. Isso aí foi uma das primeiras criações para medir o valor das cargas elétricas, chamada de balança de torção. A balança de torção de Charles Augustus Coulomb vai basear na lei de Isaac Newton, né? E ele vai dizer que de uma distância para outra, mas existe uma força. Essa força ela pode ser de atração, os corpos podem se atrair, ou os corpos podem se repelir. A força pode ser de repulsão ou de atração, relacionada com o quadrado da sua distância. Então a balança de torção, ela foi já um dos grandes avanços, das grandes criações que nós temos no campo da eletricidade. Foi isso aí que a gente vai ver daqui mais uns dias antes, no segundo trimestre ainda, que seria a parte de força elétrica. Existe uma força elétrica para esferas contrárias e existe uma força elétrica para esferas idênticas, que seria dada por uma constante vezes o valor das cargas sobre o quadrado da distância. Então, a gente vai fazer, a princípio, uma pequena pesquisa envolvendo os outros estudiosos da eletricidade. Não seria só esse estudioso. Então, diversas pessoas estão estudando, diversas pessoas estão pesquisando. Dentre eles, a gente vai fazer uma pesquisa sobre a contribuição de Luigi Galvani para a eletricidade, Alessandro Volta, Lorster, Ampere, Faraday. Todos esses estudiosos aqui, muitos deles vão ser utilizados o nome como unidade de medida, como volt para tensão, o ampere para corrente elétrica, o Lorster vai utilizar a sua teoria no magnetismo, no terceiro trimestre, o Faraday, né, para capacitância. Então, todos eles aqui nós vamos debruçar sobre teorias dele, sobre os fenômenos que eles estudaram no terceiro ano. Por isso que eu quero que vocês vão fazer uma pesquisa lá no GR8 para deixar lá. Como eu quero essa pesquisa? Baseado na descoberta de cada um deles. Bons estudos a todos.